Evangelho de Mateus, capítulo 4, da palavra de Deus. Aleluia, uma palavra bastante conhecida. Vamos meditar e vamos aprender nessa noite através dessa palavra a qual nós vamos fazer menção, leitura da palavra de Deus. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Presta bem atenção. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. E ele, porém, respondeu, disse-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-os sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em algumas pedras. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrando-me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Amém? Pode tomar os assentos, meus amados, e adorar o Senhor com aquelas palmas de adoração, aquelas palmas que é onde merece toda a glória, todo louvor. A gente sabe que Jesus, ele tinha um objetivo de fazer aqui na terra. Ele tinha um objetivo muito especial, muito importante, de ser realizado uma grande obra, uma obra diretamente do Pai, uma obra vindo diretamente de Deus com a humanidade. E Jesus, deixando o seu trono de glória e vindo aqui para cumprir essa obra, aleluia, de ser realizada essa obra, para que se cumprisse a promessa, a obra de Deus, para que através de Jesus Cristo aqui na terra, ele viesse atrair, viesse nos chamar, viesse nos levar, irmãos, até na sua presença. Era o plano de Deus trazer o homem para a sua presença. Era o plano de Deus de tirar o homem da escuridão, da sombra da morte, e trazer para a luz, para o caminho, trazer o ser humano perdido para o caminho verdadeiro, o caminho da salvação. Aleluia! O objetivo de Deus era isso. E através de Jesus Cristo, para resgatar os perdidos, os condenados, que já estavam na escuridão, que já estavam destinados para o inferno. Jesus veio quebrar o laço do inferno. Jesus veio para destruir as cadeias, as correntes, aleluia, e libertar da prisão aqueles que estão andando em treva, tirar, trazer para a luz, conhecer a palavra, conhecer o caminho, seguir a palavra, seguir a Jesus Cristo para um dia morar na glória com ele. Jesus tinha esse objetivo. E quando Jesus veio, irmãos, que ele se fez carne, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, era o próprio Deus. Jesus representava Deus. Jesus era o próprio Senhor, e ele era o verbo, ele era a palavra, ele era tudo. Através, sendo o verbo, se fez carne, se tornou um homem,
nasceu de uma mulher, aleluia, viveu, que nem nós estamos vivendo hoje na terra, em corpo de carne, em corpo carnal, sujeito a ter quedas, sujeito a cair, sujeito, aleluia, a pisar em falso, aleluia. Jesus também estava nesse momento, ele teve que se fazer dessa forma, para poder estar no meio da humanidade, no meio dos homens, aleluia. Mas o objetivo de Jesus era o quê? Mostrar o reino do céu. O objetivo de Jesus era tirar o homem e a mostrar o caminho do reino do céu. Infelizmente rejeitado, aleluia. E nisso veio o tentador, veio o diabo, aleluia. Por que o diabo veio até Jesus tentar Jesus? O inimigo de Deus veio tentar o Filho de Deus. A tentação que aconteceu na vida de Jesus era para impedir o propósito de Deus ser cumprido. Quem está entendendo diz amém. Amém. A tentação que Jesus passou era para impedir que a obra viesse ser, aleluia, completamente realizado ou feito. Aleluia. O diabo sabia que Jesus era Filho de Deus, e o diabo veio tentar Jesus para impedir que a obra viesse ser completo e Jesus viesse renunciar que ele era o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, Jesus, ele foi ungido. Já dá de ver o cumprimento da palavra lá em Mateus 13:15, que quando Jesus desceu as águas, quando Jesus se batizou, ali, aleluia, se manifestou o Pai, o Espírito Santo, e Jesus, sendo filho, estava ali, preste a cumprir ali o batismo, a justiça. Então ali se cumpriu a trindade verdadeira de Deus na vida de Jesus Cristo, e ali foi uma unção derramada sobre o Filho de Deus para o seu grande ministério, aleluia. Foi uma unção que Jesus recebeu da parte de Deus, uma unção sendo derramada sobre o Filho, para ele poder pregar, para ele poder anunciar com ousadia a palavra do Pai, aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que o diabo se levantou contra o Filho de Deus por um motivo, aleluia, para que ele viesse negar a existência do Filho de Deus na tentação. Mas Jesus é Filho de Deus, e aquele que tem a unção, aquele que tem a virtude do Espírito de Deus, ele está no caminho da luz, ele está no caminho verdadeiro, ele está no caminho que conduz, aleluia, as promessas de Deus. E o tentador, como nos tenta hoje, o adversário, quando vem até nós, ele vem fazer nós sair fora desse caminho, ele vem fazer nós se desviar desse caminho, ele vem fazer nós parar na metade do caminho, ele vem nos atraindo na metade do caminho para que nós venha orar para o lado e nós venha desviar os nossos passos. Mas quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus nos guia no caminho da promessa. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Jesus estava em um caminho da promessa de Deus, porque ele foi ungido. A Bíblia vai mencionar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e 38, Deus ungiu a Jesus, aleluia, com o seu Espírito, para poder libertar os escravos da escravidão, aleluia. Jesus foi ungido, cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo para resistir o dia mau, para resistir à tentação. Jesus foi cheio do Espírito Santo para resistir, irmãos, o acusador, o tentador, para resistir o inimigo, que ele sabia que o inimigo iria chegar, iria vir,
aleluia, para tentar impedir que o projeto de Deus viesse se cumprir. E talvez, irmãos, o inimigo dia e noite, 24 horas por dia, ele tenta impedir o projeto de Deus concretizar na nossa vida. Então nós não podemos parar de buscar o revestimento espiritual. Nós não podemos parar de buscar o revestimento do Espírito na nossa vida, para que nós possamos resistir o dia mal, como mencionou Paulo, revestir de todas as armaduras, aleluia, do Espírito, para que nós possamos estar firmes nos dias maus, que é o dia da tentação, o dia em que o tentador veio para tentar fazer nós sair fora da presença. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. Oh, aleluia! A Bíblia vai mencionar em Romanos 8:14 que todos aqueles que é guiado pelo Espírito, aleluia, de Deus, ele é filho de Deus. Então Jesus é filho de Deus, Jesus recebeu a unção de Deus, Jesus é filho de Deus, e o tentador chegou para tentar. Aleluia! Por isso que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? Primeiro ponto, para nós vencer uma tentação, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque nós sendo guiados pelo Espírito, o Espírito Santo nos guia, nos conduz aonde nós devemos passar. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo incentiva nós a buscar. O Espírito Santo incentiva nós a cada dia a se prostrar, a um arrependimento, ensina nós a cada dia a se revestir. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, há uma diferença aqui, em Lucas capítulo 4, vai mencionar que Jesus estava cheio do Espírito. E em Mateus capítulo 4 vai mencionar que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aleluia! Irmãos, o inimigo só vai tentar uma pessoa quando o inimigo achar uma ocasião na vida dele. Mas não quer dizer que o adversário vai esperar você entrar na prova para te tentar. Não quer dizer que o inimigo vai esperar você passar uma luta para ele poder chegar e tentar você. Não, ele rodeia como leão, tentando achar ocasião para poder entrar. O inimigo, ele rodeia a nossa vida para poder entrar nela. Aleluia! Então quer dizer que em todas as nossas trajetórias e caminhada, o inimigo segue esperando o momento de nós abrir essa ruptura para ele poder entrar. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. É na nossa fraqueza que o adversário vem. O crente, o homem, a mulher de Deus que serve a Deus, ele é afligido em meio à luta. Ele é afligido em meio à prova. Ele é afligido em meio à situação que ele passa. E o adversário aproveita essa ocasião. Ele aproveita esse momento para falar no nosso ouvido, para tentar a nossa vida, para dizer que onde está o nosso Deus, para dizer o Deus que nós temos servido está onde? No momento mais difícil. Mas se nós sermos guiados pelo Espírito Santo, nós não demos ouvido para o adversário, mas nós conseguimos resistir o dia mal. Aleluia! O inimigo sabia que Jesus estava ali em carne e osso, e o inimigo também sabia que Jesus sendo carne, ele poderia também passar uma fraqueza. O inimigo sabia disso, e o inimigo aproveitou a ocasião quando Jesus foi para o deserto.
Porque o inimigo sabia que ali iria ser um ponto fraco de Jesus passar pelo deserto. Mas não sabia o adversário que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, tinha se revestido, tinha se capacitado espiritualmente. Aleluia! E o deserto sendo um lugar difícil de se viver, sendo um lugar difícil de se passar, Jesus estava ali. E o inimigo aproveitou o momento de chegar até Jesus na fraqueza de Jesus, de não comer e não beber, aleluia, para tentar o Filho de Deus. E nós temos que tomar cuidado dos argumentos que Satanás ele vem nos oferecer para nos tentar. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que examinar a Bíblia. João 5:39 menciona dizendo: examinai as Escrituras, porque nela haverá a vida eterna. Mateus 12:23 diz: aleluia, errai por não examinai as Escrituras e nem o poder de Deus. O inimigo vai aproveitar nesse momento, se nós estiver, aleluia, não tendo, aleluia, graças a Deus, uma leitura da palavra de Deus, aleluia, para nós se alimentar, se fortalecer, conhecer a palavra, porque o argumento de Satanás para vir até nós é tentar tirar nós do foco de Deus, do foco de Cristo. E ele vai usar o argumento da palavra de Deus, ele vai usar o argumento da palavra para tentar distorcer a nossa mente, cauterizar a nossa mente. Nós temos que examinar as Escrituras e conhecer a palavra. E conhecereis a verdade, como é o tema da campanha, a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. No versículo 36 ainda diz mais: se conhecer verdadeiramente o Filho de Deus, sereis livre. É livre, liberto e livre daquele. Aleluia. Então nós temos que examinar as Escrituras. O inimigo chegou para Jesus e disse: aleluia, se tu és Filho de Deus, torna-se essa pedra em pão. Foi o que Satanás ofereceu para Jesus. Tu é Filho de Deus, tu acha que Deus vai querer ver tu passar fome? Tu acha que Deus vai querer ver tu passar necessidade? Tu acha que Deus vai querer ver você passar, aleluia, sede, fome? Aleluia, glória a Deus. O inimigo aproveitou a ocasião também, sabe por quê, irmão? Sabendo que Jesus ali já estava carregando o fardo da sua morte. Jesus sabia que não iria ser fácil. Aqui estava se tornando, sabe o que? Um conflito espiritual. Estava, aleluia, enfrentando uma guerra espiritual, um conflito, um tentador, aleluia, e o Filho de Deus. Jesus com fome. Aleluia. Jesus sabia que não iria se render por um pão. Jesus ainda respondeu e disse: ainda está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo queria que Jesus viesse ceder nesse momento. O tentador queria que Jesus se rendesse nesse momento, negasse ser Filho de Deus. Aleluia. O que o tentador queria nesse momento é que Jesus viesse negar sendo Filho de Deus. E Jesus mencionou que não só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, que nós precisamos da palavra para nos alimentar, nós precisamos da palavra para nós caminhar, nós precisamos da palavra para nós
nós saber o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Mas o inimigo, ele não para. Os adeptos que ele aplica, que ele nos oferece, que ele nos lança, ele não para, ele vai tentar de outra forma, até o crente se prostrar, até o crente se dobrar. O que o inimigo queria é que Jesus viesse se dobrar perante ele. Aleluia. E olha só o versículo 5. O diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teus pés em algumas pedras. O tentador levou Jesus até a cidade santa. É considerado como o pináculo, é considerado como o monte da cidade de Jerusalém. E ali ele disse: olha, lança-te daqui abaixo, como se fosse um precipício. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. O que o diabo queria é que Jesus viesse fazer o quê? Fazer o que ele estava mandando. Fazer o que ele estava mandando. O diabo queria: se tu se lançar daqui abaixo, Deus vai dar ordem, não vai acontecer nada contigo, aleluia. Mas o diabo queria que Jesus fizesse aquilo que ele estava mandando. O crente ser tentado em meio a uma tentação é ser escravo do tentador, é fazer o que o tentador manda, aleluia, para ser escravo. E Jesus mencionou dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Jesus disse a Satanás: eu sei que eu sou o Filho de Deus, e eu sei da onde eu vim. Não precisa eu demonstrar quem eu sou, que eu sou Filho de Deus. Aleluia. Não precisa lançar daqui abaixo. Talvez o inimigo chegue até a nós, irmãos, tentando nos tentar nesse ponto, dizendo: cadê o teu Deus? Teu Deus está onde? Ele esqueceu de ti, abandonou. Cadê o teu Deus? Que não te ouve, por mais que ora, por mais que clama, por mais que busca, ele não te responde. Está aí sofrendo, chorando, se lamentando. O tentador vem nesse momento, nessa hora, mas não precisa nós demonstrar, aleluia, quem a gente é. Só basta nós mostrar um Deus grande no céu na nossa vida. Aleluia. Eu posso chorar, lamentar, mas eu estou na presença dele. Eu posso derramar lágrimas no chão, passar madrugada, mas eu estou na presença dele, e da presença eu não saio. Aleluia. É o que o tentador queria, que Jesus saísse fora da presença, para fazer o que ele está mandando. Que o inimigo quer nesse momento, irmãos, em meio a um caos, é tirar nós fora da presença. Mas se Deus está conosco, nós demonstremos o tamanho do Deus que nós servimos, que nós temos. Não precisa nós tentar Deus, não precisa nós bater no peito, não precisa nós dizer que Deus é comigo e nós fazer o que não é para fazer. É nós ficar em silêncio, mas conectado ao reino do céu. Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. O que o diabo queria, irmãos, que Jesus se prostrasse, que Jesus se rendesse. O inimigo tenta o crente até o crente se render, até o crente se achar incapaz, até o crente se achar fraco. Nós não somos fracos, nós servimos a Deus. O Senhor é tão misericordioso, tão bom, aleluia, que na nossa fraqueza é que nós somos fortes.
Senhor é tão bom que quando nós achamos que nós estamos fracos, o Espírito Santo vai lá e nos levanta, fala conosco. Quando nós temos fraco, nós ouvimos a palavra e a palavra entra dentro de nós automaticamente, e automaticamente o Senhor dá aquele ânimo na nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus nos anima, nos levanta e nos coloca de pé para ser vencedor, para nunca parar, para lutar contra os adversários. Aleluia! Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 8, irmãos. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha só, o diabo queria que Jesus viesse prostrar e adorar e reconhecer o diabo. Sabe por que o diabo queria adoração? Sabe por que o diabo queria ser adorado, ser engrandecido? Porque o privilégio que ele teve lá no céu, ele não teve o privilégio de ser adorado. Porque o diabo, ele queria subir ao céu e ser adorado que nem Deus, queria receber glórias e honra que nem Deus. E não tem como nós adorar o anjo, nem nós adoremos a anjo. Ninguém adora a anjo. Paulo mencionou dizendo, aleluia, graças a Deus, o culto em seu bel prazer, aleluia, metemos em coisas que não veio, que é culto de anjos, adoração a anjo. E a gente sabe que toda adoração não é adorado a anjo, mas a Cristo, a Jesus. Ele queria ser adorado. Em Isaías 14, 18 ou 18, 14 de Isaías, menciona dizendo que Satanás mencionou dizendo: subirei ao mais alto das nuvens, ao céu, edificarei o meu trono, aleluia, e serei adorado que nem o Criador. Aleluia, queria ser adorado. Ou seja, Satanás tinha inveja do Filho de Deus. Satanás tinha inveja da adoração e a glória que o Filho de Deus tem. E sabe por que o diabo nos tenta hoje? Porque ele vê em nós uma glória que foi dada para nós, uma glória que o Filho de Deus nos deu, que Jesus colocou em nós uma glória, e que essa glória resplandece, porque nós se postemos somente a Jesus Cristo, nós dobremos nossos joelhos somente a Jesus Cristo, e o diabo vem tirar essa glória de dentro de nós. Satanás tinha uma glória no céu, irmão. Satanás, ele tinha uma glória. Sabe por que Satanás tinha uma glória? Lá em Ezequiel 28, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, vai mencionar que ele era um anjo, um querubim, em pedras preciosas, resplandecia dentro dele, até o dia em que foi achada a iniquidade nele. E a iniquidade que foi achada em Satanás, dentro dele, foi a iniquidade, que ele foi lançado do céu, e quando ele foi lançado, precipitado do céu, foi tirada essa glória que tinha nele. Ele desceu ao abismo, nas trevas, e a glória, a luz, a glória que resplandecia nele, não tinha mais. E foi dada a nós essa glória.
foi dada a você essa glória. E o inimigo tenta tirar essa glória de ti. O inimigo tenta tirar essa glória de nós. O inimigo tenta negociar essa glória. Sabe por quê? O diabo amostrou o reino do mundo a Jesus Cristo. Amostrou o reino do mundo. Aleluia. E o diabo ofereceu e disse: olha, tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. O diabo queria que o Filho de Deus se prostrasse ao anjo, e não tinha como. Tem cabimento do Criador se prostrar a uma criatura sendo criada? Não tem como. Aleluia. Não tem, aleluia, o Criador se prostrar, aleluia, para uma criatura criado pelo Criador. Não tem, aleluia. Quem tem que se prostrar é a criatura perante o Criador, que tem que se prostrar. A Bíblia menciona que lá no céu, os anciãos, a Bíblia menciona que lá no céu, os seres, a Bíblia menciona que lá no céu, os anjos, os arcanjos, os serafins, aleluia, graças a Deus, os querubins estão prostrados diante do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só um que deve ser adorado. Não preciso do reino do mundo. A criação já é minha, o mundo já é meu. Aleluia. Quem comanda é o Senhor. Quem comanda é Cristo. Ele que age, Ele que manda, Ele que dá ordem, é Ele que faz. O diabo só atua, aleluia, quando Ele permite. O diabo só toca quando o Senhor dá permissão, aleluia. E se Deus permite, porque o Senhor dá ocasião a Satanás até onde ele pode ir. Ele tem um certo limite. E nós, na presença do Senhor, nós temos que reconhecer o Filho de Deus e adorar o Filho de Deus, exaltar o Filho de Deus, e não adorar a criatura, não adorar a glória da criatura, mas a glória de Deus. Só a Ele deve ser adorado, exaltado nessa noite, para que o nome dEle venha a ser glorificado para todos sempre. Bate palma. Dá glória a Deus.